O assunto do vídeo de hoje será o seguinte: a teoria da população. A teoria da população do liberalismo clássico, né? A teoria da população nesse contexto de teoria do liberalismo clássico. Eu já gravei diversos vídeos aqui no canal sobre liberalismo clássico. Isso porque eu estou construindo essa playlist de história ou introdução de história do pensamento econômico, que é uma área da economia. O tema geral desse vídeo aqui é economia. Baseado essa playlist, né, esse tipo de conhecimento de introdução à história do pensamento econômico, baseado nesse pequeno livro aqui do Hunt, que é um livro que tem um viés mais socialista. Eu percebo isso no texto dele. Eu não sei ele como pessoa de que vertente ou de que ideologia ou o que ele acredita, mas o texto dele me passa esse viés, né? Então por isso que eu coloquei como introdução à história do pensamento econômico, porque eu quero pegar um livro, depois que eu finalizar esse aqui, eu quero pegar um livro um pouco menos ideológico. Vamos lá então. Credo político, cadê? Eu estou no capítulo 4 já desse livro. Estamos avançando. Tá, vamos lá. A teoria da população. A teoria populacional de Thomas Robert Malthus. Então essa teoria da população pertence ao Malthus, famoso economista aí. Ocupa um lugar importante entre as doutrinas econômicas e sociais do liberalismo clássico. Segundo Malthus, os homens são em sua maioria. Vamos lá, presta atenção nisso aqui. Segundo Malthus, os homens são, em sua maioria, movidos por um desejo insaciável de prazer sexual. Em consequência disso, a população naturalmente, isto é, quando não está submetida ao controle, tende a crescer em proporção geométrica. Ou seja, ela se multiplica. Ele explica aqui, ó. Ou seja, a cada geração a população cresceria na proporção 1, 2, 4, 8, 16. Então, ó, um sujeito, um elemento. Com o tempo, 2, depois com mais um mesmo tempo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então isso que ele quer dizer com proporção geométrica. A aritmética é diferente, ela apenas soma, geométrica ela multiplica. Em compensação, a produção de alimentos, o foco dele aqui nessa teoria da população é esse problema dos alimentos, né? Em compensação, a produção de alimentos, na melhor das hipóteses, cresce em proporção aritmética, ou seja, somando, né? Ou seja, cada geração na proporção de 1, 2, 3, 4 e 5 e assim por diante. Talvez quem esteja assistindo esse vídeo já percebeu que existe uma falha nesse pensamento, né? Obviamente, segundo esse raciocínio, torna-se indispensável submeter o crescimento da população a algum mecanismo de controle. A oferta de alimentos não seria suficiente para manter uma população que estivesse crescendo em proporção geométrica. Então essa é a maior preocupação dele, que a população cresce mais nesse ponto aqui, né? Enquanto que a alimentação não. Para Malthus havia duas maneiras de conter o crescimento populacional. Ele se preocupou com isso, em conter o crescimento populacional. Os controles preventivos e os controles positivos. Os controles preventivos agiam no sentido de reduzir a taxa de natalidade e os controles positivos no sentido de incrementar a taxa de mortalidade. Então ele acreditava nisso, né? Reduzir a taxa de natalidade, ou seja, de nascidos a cada 1000, vamos supor, um meio de controle. E os controles positivos, no sentido de incrementar a taxa de mortalidade. Agora, o que quer dizer incrementar? Eu não faço nesse sentido aqui, incrementar a taxa de mortalidade. Aumentar a taxa de mortalidade, talvez. Já está para o final, né? As restrições morais, o vício e o controle da natalidade seriam os mecanismos básicos de controle preventivo. As restrições morais constituíam um meio pelo qual os homens de condição superior limitavam as dimensões de suas famílias para evitar a dissipação de suas riquezas por um número excessivamente grande de herdeiros. O vício e o controle de natalidade eram os mecanismos de controle preventivo próprios dos homens de condição inferior. No entanto, Malthus considerava insuficiente a ação desses dois últimos mecanismos para conter os elevados índices de reprodução entre os pobres. A fome, a miséria, as pragas e as guerras constituem os mecanismos de controle positivo, por sua vez. Então, pelo que eu estou percebendo, o controle preventivo, né, é artificial, enquanto que o controle positivo é natural, cuja atuação era inevitável devido à ineficácia dos controles preventivos, incapazes por si só de limitar o crescimento populacional entre as classes inferiores. Segundo Malthus, se os controles positivos fossem de alguma forma neutralizados, a população, à medida que aumentasse, exerceria uma pressão cada vez maior sobre as reservas alimentares, até que a fome e a inanição, derradeiro e inevitável mecanismo de controle, produzissem seus efeitos e contivessem o crescimento populacional.
Antes que a fome se generalizasse, Malthus sugeria determinadas medidas destinadas a facilitar a ação dos controles positivos. Malthus acreditava que as massas eram incapazes de respeitar restrições morais, única solução para o problema populacional, o que a condenava a viver para sempre ao nível da subsistência. Afirmava-se durante uma geração ele afirmava, né, que se durante uma geração as rendas e riquezas fossem redistribuídas, acabariam sendo dissipadas pelas massas em consequência de sua devassidão e incapacidade de conter o crescimento populacional. Ao fim desse período, voltaria a ser tão pobres e destituídos quanto eram antes. As iniciativas paternalistas destinadas a remediar a situação dos pobres estavam fadadas ao fracasso. Iniciativas paternalistas aqui entenda como iniciativas do Estado, né, daquele momento ali, mas que tem a ver lá com aquela ideia da Idade Média e tal, do paternalismo da Igreja Católica e tudo mais, que reflete aqui na figura do Estado. Malthus as considerava nocivas porque privavam de suas rendas e riquezas os homens de condição superior e de moral mais elevada. Para ele, então, quanto mais riqueza, maior sua moral. Os homens de condição social superior eram responsáveis, quer por suas ações pessoais, quer pelo apoio prestado aos outros, por todas as grandes realizações da sociedade. A arte, a música, a filosofia, a literatura e todas as esplêndidas criações culturais da civilização ocidental deviam sua existência ao bom gosto e à generosidade dos indivíduos que compunham a nata da sociedade. Tomar o dinheiro desses homens era o mesmo que secar a fonte de onde emanavam tais realizações, que utilizá-lo para aliviar as condições de vida dos pobres era para Malthus um exercício fútil e inconsequente. É óbvio que a teoria, e aqui o último parágrafo então, é óbvio que a teoria populacional de Malthus e as teorias econômicas liberais conduziam a uma mesma conclusão. Os governos paternalistas, ou seja, do Estado, né, deviam renunciar a qualquer tentativa de, em nome dos pobres, intervir na economia. Ainda hoje, muitos defendem as ideias de Malthus, insistindo em que a pobreza é culpa dos pobres, que têm filhos em quantidade excessiva e em que nada se pode fazer para exterminá-la. Ainda hoje, então, muitos defendem as ideias, isso que já é a posição do autor do livro, né? Defende as ideias de que Malthus insistindo em que a pobreza é culpa dos pobres, que têm filhos em quantidade excessiva e que nada se pode fazer para exterminá-la. É claro que ele está levando aqui no limite máximo, né, trazendo essa ideia dos filhos em si, que isso é causa da pobreza. Bom, isso provavelmente não é uma causa que é determinante, mas com certeza ela contribui para o nível social, socioeconômico de uma família, sem sombra de dúvidas. Porque são mais pessoas que você precisa alimentar, vai precisar de mais renda, isso é uma questão até óbvia na economia, né? Se você precisa de mais recurso, se você tem mais bocas para alimentar, você precisa de mais recursos, né? Bom, mas essa questão aqui do Malthus eu acho interessante porque ele começa o texto dizendo assim, né? Deixa eu ver onde é que eu acho que... essa lógica dele, né, da questão de que a população cresce, se multiplica, enquanto que a produção de alimento apenas se soma, eu não sei dizer se isso é real ou não, mas o fato é que na teoria dele ele não considerou, e aqui eu estou só colocando, tá, já acabou o texto não tem mais nenhuma posição, só traz essa ideia do Malthus, então, de que a população se multiplica enquanto que isso não acompanha a produção de alimentos, que apenas se acrescenta, então se soma, né? Mas aqui a gente tem que entender que Malthus, eu acho que ele não considerou a questão da tecnologia, né? Então hoje em dia, Malthus, ele já faz muito tempo, não é? Já foi um escritor lá daquele período de 1700, 1800, século 18, 19, e ele não levou em consideração na teoria dele que a tecnologia faz com que a produção de alimentos também aumente. Então a produtividade ela não segue esse raciocínio dele de apenas acrescentar. Se você tem tecnologia, é possível sim acompanhar a população. Apenas essa menção. Beleza? Então fico por aqui no vídeo de hoje. A ideia foi essa, trazer essa noção básica do que seja essa teoria da população de Thomas Malthus. Teoria populacional, que basicamente é essa ideia de que a população se multiplica e que os alimentos se somam. Então, a população se multiplicando não consegue acompanhar a produção de alimentos, logo, uma boa parte da população
deixa de existir, né? Porque não tem alimento para todo mundo. E aí ele sugere soluções para isso, várias soluções. Beleza? Fico por aqui. No próximo vídeo eu quero tratar sobre o credo político do liberalismo clássico. Talvez eu tenha que fazer 2 vídeos sobre isso, inclusive, porque o texto é longo. E assim, já estamos partindo quase que para o final desse capítulo deste livro. Caso você tenha interesse, o link dele também está aqui na descrição. Valeu! Assista o último vídeo aqui no canal de História do Pensamento Econômico, onde eu tratei sobre a parte 2 do credo econômico do liberalismo clássico aqui. Valeu!